Olá, gente, olá, olá, olá. Vamos continuar o nosso livro, nossa leitura, A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac. E a história aqui está ficando bastante interessante. No episódio anterior, fazendo um breve resumo, o nosso amigo Marquês, o Vitor, um dos protagonistas, marido da Júlia, a Júlia é outra protagonista, o Vitor meio que fugiu da França, porque estava devendo ali uma grana, um dinheiro, foi embora e agora, se não me engano, 5 anos depois, mais ou menos, retorna para a França para ver a esposa, filhos e tudo mais. Então, houve um hiato aí de 5 anos que nós não sabemos o que aconteceu. Ele trabalhou fora, já está, obviamente, um senhor, né? E está retornando à França, está num navio. Esse navio está sendo perseguido, tipo um navio pirata, porque nesse navio tem dinheiro, ele traz o que ele conseguiu no exterior, fazendo fortuna de novo, né? Outras pessoas, 4 ou 5 pessoas também vêm no navio, e aí esse navio é perseguido por um navio corsário. Muito bem, aí este navio perseguidor alcança o navio deles, faz uma pilhagem, vai matando todo mundo ali, os piratas vão matando todo mundo. Quando chega a vez do nosso amigo Vitor, ele reconhece no Pirata Mor, no chefe do pirata lá, aquele cara que esteve na casa dele numa noite e que a filha se interessou. A filha dele mais velha se interessou. Então, ufa, salvo. Aí ele pergunta, cadê a minha filha? Ele diz, está lá embaixo. E agora sim, recomeçamos a nossa leitura aqui. O Vitor vai se encontrar com a filha. Beleza? Página 189 da Mulher de 30 Anos. Então vamos lá. Eu já estou indo para o final. O livro está bastante interessante. Eila, e em seguida desapareceu, deixando o velho militar mergulhado numa espécie de estupor à vista do quadro que se ofereceu aos seus olhos. Então o sujeito lá, o pirata, disse, ó, ela está ali embaixo, né, no navio. Ele desceu. Ouvindo abrir a porta do quarto com brusquidão, Helena, que é a filha mais velha dele, erguera-se do divã no qual repousava, mas avistou o Marquês e deu um grito de surpresa. Estava tão mudada que eram precisos os olhos de um pai para reconhecê-la. O sol dos trópicos embelezara seu rosto branco com uma cor morena, de um colorido maravilhoso que lhe dava uma expressão de poesia. E o próprio rosto respirava um ar de grandeza, uma firmeza majestosa, um sentimento profundo com o qual a alma mais grosseira se sentiria impressionada. Sua longa e abundante cabeleira, caindo em grossos cachos sobre o pescoço, cheio de nobreza, acrescentava ainda uma imagem de poder à altivez desse rosto. Em seu aspecto, em seus gestos, Helena deixava transparecer a consciência que tinha de seu poder. Uma triunfal satisfação fazia palpitar levemente suas róseas narinas e sua felicidade tranquila estava assinalada em todos os desenvolvimentos de sua beleza. Havia nela, ao mesmo tempo, algo de suavidade da virgem e essa espécie de orgulho particular às criaturas muito amadas. Escrava e soberana, queria obedecer porque podia reinar. Estava vestida com magnificência cheia de encanto e elegância. A musselina das Índias compunha toda a sua toilette, mas seu divã e os coxins eram de caxemira. Um tapete da Pérsia guarnecia o assoalho da vasta cabina. Seus 4 filhos, uau, 4 filhos, brincavam a seus pés construindo castelos esquisitos com colares de pérolas, joias preciosas, objetos de valor. 4 filhos já, hein? A Helena tem. Então, o nosso personagem aqui já é avô de 4 filhos, mas já se passaram só 4 anos, aliás, só 5 anos. Enfim, não sei. Vamos em frente. Alguns vasos de porcelana de Sèvres, pintados pela senhora Jacotot, continham flores raras que embalsamavam o ar. Essa Jacotot é a Marie Victor Jacotot. 1778 a 1855, era uma artista conhecida por suas belas pinturas sobre porcelana. Eram jasmins do México, camélias, entre as quais pequenos pássaros da América
voejavam domesticados e pareciam ser rubis, safiras, ouro animado. Havia um piano no salão e nas paredes de madeira forradas de seda amarela viam-se aqui e ali quadros de pequena dimensão, mas devidos aos melhores pintores. Um pôr de sol por Godin encontrava-se junto de um Terburg. Esse Terburg, bom, Godin, Theodore Godin, 1802 a 1880, estou lendo aqui nas anotações de rodapé, pintor de marinhas, Terburg, Gerhard Terburg ou Terborch, 1608 a 1681, pintor holandês, autor sobretudo de quadros do gênero. Uma via, então, tinha, junto encontrava-se um Terburg, uma via, melhor dizendo, mas devido aos melhores pintores. Um pôr de sol por Godin encontrava-se junto de um Terburg, uma Virgem de Rafael lutava em poesia por um esboço de Girodet, um Gerard Down eclipsava um Drolling. Agora vamos lá, eu preciso agora dizer. Então, Girodet, Henri Girodet de Roussy, 1767 a 1824, é um pintor francês, pintor francês da escola romântica, autor de quadros mitológicos, de cenas literárias, etc. Down, Gerard Down, ou Do, 1613 a 1675, pintor holandês, autor de cenas familiares, e Drolling, Martin Drolling, 1752 a 1817, pintor francês, autor de quadros de gênero. Vamos lá, página 191. Sobre uma mesa de laca da China encontrava-se uma bandeja de ouro cheia de frutos deliciosos. Enfim, Helena parecia ser a rainha de um grande império no meio do camarim no qual seu amante coroado tivesse reunido as coisas mais elegantes da terra. As crianças detinham sobre o avô olhos de penetrante vivacidade. Habituadas como estavam a viver no meio de combates, das tempestades, do tumulto, assemelhavam-se a esses pequenos romanos curiosos de guerra e sangue que Davi pintou em seu quadro de Brutus. Brutus aqui, o quadro de Davi, ou David, que representa Brutus voltando a casa depois de ter condenado o próprio filho, foi exposto no salão de 1789. Como é possível isto? Exclamou Helena, segurando o pai como para certificar-se da realidade dessa visão. Helena, meu pai! Caíram nos braços um do outro e o abraço do velho não foi o mais forte nem o mais afetuoso. O senhor estava nesse navio? Sim, respondeu ele com um ar triste, sentando-se no divã e olhando as crianças que, agrupadas à sua volta, consideravam-no com ingênua atenção. Eu ia morrer não fosse meu marido, disse ela, interrompendo-o. Adivinho. Ah, exclamou o general, por que é preciso que eu te encontre, minha Helena, a ti por quem tanto chorei? Eu devia gemer ainda mais sobre o teu destino. Por quê? Perguntou ela sorrindo. O senhor não ficará contente em saber que sou a mais feliz de todas as mulheres? Feliz! Exclamou ele, fazendo um gesto de surpresa. Página 192. Sim, meu bom pai, replicou ela, apoderando-se de suas mãos e beijando-as, apertando-as contra o seio palpitante, acrescentando a essa meiguice um movimento de cabeça que seus olhos cintilantes de prazer tornavam ainda mais significativo. Como assim? Perguntou ele, curioso de conhecer a vida de sua filha, e esquecendo tudo diante dessa fisionomia resplendente. Ouça, meu pai, respondeu ela. Tenho por amante, por marido, por servidor, por senhor, um homem cuja alma é tão vasta quanto este mar sem limites, tão fértil em suavidade quanto o céu. Um Deus, enfim. Há 7 anos, nunca lhe escapou uma palavra, um sentimento, um gesto que pudessem produzir dissonância com a divina harmonia de suas juras. O casamento dela, então, a união dela, desde que saíram da casa dos pais, 7 anos já. Sempre me olhou, tendo nos lábios um sorriso amigo, e nos olhos um raio de alegria.
Lá em cima, sua voz trovejante domina quase sempre os uivos da tempestade ou o tumulto dos combates, mas aqui ela é suave e melodiosa como a música de Rossini, cujas obras recebo. Tudo que o capricho de uma mulher pode inventar, obtenho. Meus desejos são até às vezes ultrapassados. Reino, enfim, sobre o mar, e a isso obedecida como pode sê-lo uma soberana. Ó, feliz, prosseguiu, interrompendo-se a si mesmo. Feliz não é uma palavra que possa exprimir minha felicidade. Tenho a parte de todas as mulheres, sentir um amor, um devotamento imenso por aquele que se ama e encontrar-se em seu coração dele um sentimento infinito onde a alma de uma mulher se perde e sempre. Diga, será uma felicidade? Já devorei 1000 existências. Aqui sou sozinha, aqui eu ordeno. Jamais uma criatura de meu sexo pôs o pé nesse nobre navio, onde Vítor está sempre a alguns passos de mim. Ele não pode afastar-se de mim mais do que da popa à proa, continuou ela com uma fina expressão de malícia. Vítor é o nome do rapaz? É o nome do pai dela também. Será que é? Vamos lá. 7 anos. Um amor que resiste durante 7 anos a essa perpétua alegria, a essa aprovação de todos os instantes, é amor? Não. Oh, não. É melhor que tudo que conheço da vida. A linguagem humana é impotente para exprimir uma felicidade celeste. Uma torrente de lágrimas escapou de seus olhos inflamados. As 4 crianças soltaram então um grito lamentoso, correram para ela como pintinhos, né? A mãe e o mais velho bateu no general, olhando-o com ar ameaçador. Abel, disse ela, meu anjo, choro de alegria. Tomou-o nos joelhos, o menino acariciou-a familiarmente, passando os braços em torno do pescoço majestoso de Helena, como um leãozinho que quer brincar com a mãe. Tu não te aborreces? Exclamou o general, aturdido pela resposta exaltada da filha. Sim, respondeu ela, em terra, quando desembarcamos, e ainda assim nunca deixo meu marido. Mas gostavas de festas, baile, música? A música é a sua voz, minhas festas são as roupagens que invento para ele. Quando uma toilette lhe agrada, não é como se a terra inteira me admirasse? Eis novamente porque não jogo ao mar esses diamantes, esses colares, esses diademas de pedrarias, essas riquezas, essas flores, essas obras-primas da arte que ele me prodigaliza, dizendo, Helena, já que estás longe do mundo, quero que o mundo venha a ti. Mas a bordo há homens audaciosos, terríveis, cujas paixões... Eu compreendo, meu pai, disse ela sorrindo, tranquilize-se. Jamais imperatriz foi rodeada de mais respeito que o que me dedicam. Esses homens são supersticiosos, acreditam que sou o gênio tutelar desse navio, de suas empresas, de seus sucessos, mas é ele o seu Deus. Um dia, ele marido dela, um dia, uma única vez, um marinheiro faltou-me com o respeito. Em palavras, acrescentou ela sorrindo, antes que Vítor chegasse a sabê-lo, os homens da equipagem atiraram-no ao mar, apesar do perdão que eu lhe concedia. Eles me amam como o seu anjo bom, cuido deles em suas doenças e tive a felicidade de salvar alguns da morte, velando-os com uma perseverança de mulher. Essas pobres criaturas são ao mesmo tempo gigantes e crianças. E quando há combates? Estou acostumada a isso, respondeu. Só tremi durante o primeiro. Agora minha alma está habituada a esse perigo e, além disso, sou filha do Senhor, disse ela. E eu o amo. E se ele perecesse? Eu pereceria. E teus filhos? São filhos do oceano e do perigo. Partilham a vida de seus pais. Nossa existência é uma e não se cinde. Vivemos todos a mesma vida, todos inscritos na mesma página, levados pelo mesmo esquife. Sabemos. Tu o amas, pois a ponto de preferi-lo a tudo? A tudo, repetiu ela. Mas não sondemos esse mistério. Veja, esse querido filho, pois bem, ainda é ele. Depois, estreitando Abel, deve ser o filho mais velho, com um vigor extraordinário, imprimiu-lhe beijos devoradores nas faces, nos cabelos. Mas, exclamou o general, não poderei esquecer que ele acaba de atirar ao mar 9 pessoas. Era preciso, sem dúvida, respondeu.
pois ele é humano e generoso. Derrama o mínimo possível de sangue para a conservação e os interesses do pequeno mundo que protege e da causa sagrada que defende. Fale-lhe do que parece mal e verá que ele saberá fazê-lo mudar de opinião. E seu crime, disse o general, como se falasse consigo mesmo. Mas, replicou ela com fria dignidade, se fosse uma virtude, se a justiça dos homens não tivesse podido vingá-lo. Vingar-se por si mesmo, exclamou o general. E que é o inferno, perguntou ela, senão uma vingança eterna por alguns erros de um dia? Ah, estás perdida. Ele te enfeitiçou, perverteu, deliras. Fique aqui um dia, meu pai, e se quiser ouvi-lo, olhá-lo, o senhor há de amá-lo. Helena, disse o general, estamos a algumas léguas da França. Ela estremeceu, olhou pela janela do camarote, mostrou o mar desenrolando suas imensas savanas de água verde. Eis o meu país, respondeu, batendo no tapete com a ponta do pé. Mas não virás ver tua mãe, tua irmã, teus irmãos? Oh, sim, disse ela com lágrimas na voz. Se ele o quiser e puder acompanhar-me. Nada mais tens, pois, Helena, replicou severamente o militar, nem pátria, nem família. Sou esposa dele, replicou ela com um ar de altivez, com um acento cheio de nobreza. Eis aqui, há 7 anos, a primeira felicidade que não me vem dele, acrescentou, apanhando a mão do pai e beijando-a. E eis aqui a primeira censura que ouço. E tua consciência? Minha consciência? Mas é ele. Nesse momento ela estremeceu violentamente. Ei-lo, disse ela, até no combate entre todos os passos reconheço o dele na coberta. Os pés dele andando no convés, provavelmente no navio. E de repente um rubor tingiu-lhe as faces, fez resplandecer-lhe os traços, brilhar-lhe os olhos e a cútis tornou-se um branco mate. Havia felicidade e amor em seus músculos, em suas veias azuis, no estremecimento involuntário de toda a sua pessoa. Esse movimento de sensitiva comoveu o general. Com efeito, um instante depois o corsário entrou, veio sentar-se numa poltrona, puxou para si o filho mais velho e se pôs a brincar com ele. Reinou o silêncio durante um momento, pois durante algum tempo o general, mergulhado num devaneio comparável ao sentimento vaporoso de um sonho, contemplou esta elegante cabina semelhante a um ninho de alcíones, onde aquela família vogava pelo oceano há 7 anos, entre os céus e a onda sobre a fé de um homem, conduzida através dos perigos da guerra e das tempestades, como um lar guiado na vida por um chefe no seio das desgraças sociais. Olhava a filha com admiração e imagem fantástica de uma deusa marinha, suave de beleza, rica de felicidade e fazendo empalidecer todos os tesouros que a rodeavam diante dos tesouros de sua alma, os relâmpagos de seus olhos e a indescritível poesia exprimida em sua pessoa e em torno dela. Essa situação oferecia uma estranheza que o surpreendia, uma sublimidade de paixão e raciocínio que confundia as ideias vulgares. Veja aqui um adendo que me ocorreu. Helena, a filha, traçou um caminho, né? Claro que aqui é um romance, mas traçou um caminho diferente da mãe dela, Júlia. Enquanto a Júlia sonhava, né, com o casamento perfeito e tudo mais, e encontrou no Vitor essa perfeição de casamento perfeito, e o Vitor não lhe correspondeu, porque ele era uma pessoa totalmente diferente, isto é, Júlia embebedou-se, Júlia interpretou o casamento como algo, né, por si só, o casamento por si mesmo, né, como finalidade, como fim. Aqui, a Helena, a filha, vive uma outra realidade, quer dizer, um casamento envolvida num clima muito mais amistoso, muito mais alegre. Obviamente que o marido fica preso, entre aspas, né, naquele navio também com ela, então o mundo deles é o navio. Porque tem isso também para a gente analisar. A vida da Helena é muito diferente da vida da mãe, Júlia, a gente já começa a perceber, em relação à felicidade, a estar bem. Vamos lá.
Página 196. As frias e estreitas combinações da sociedade morriam diante desse quadro, dessa perfeição. O velho militar sentiu todas essas coisas e compreendeu também que sua filha não abandonaria nunca uma vida tão livre, tão fecunda em contrastes, cheia por um amor tão verdadeiro. Além disso, desde que ela havia uma vez saboreado o perigo sem se aterrorizar, não podia mais voltar às pequenas cenas de um mundo mesquinho e limitado. Perturbo-o? Perguntou o corsário, rompendo o silêncio e olhando a esposa. Não, respondeu-lhe o general. Helena disse-me tudo. Vejo que ela está perdida para nós. Quer dizer, nós em relação a ela já não existimos. Nós, família, né? Não, replicou vivamente o corsário. Ainda alguns anos e a prescrição me permitirá voltar à França. Quando a consciência é pura e quando, ferindo vossas leis sociais, um homem obedeceu. Calou-se, desdenhando justificar-se. E como pode o senhor, disse o general, interrompendo-o, não ter remorsos pelos novos assassinatos que se cometeram diante de meus olhos? Não temos víveres, replicou tranquilamente o corsário. Mas desembarcando esses homens na costa, isto é, nós não temos comida para tanta gente aqui dentro, por isso que eu joguei os caras no mar. Mas desembarcando, e daí o general disse, mas a França está aqui, desembarca os caras na costa. Mas desembarcando esses homens na costa, eles nos fariam cortar a retirada por algum navio e não chegaríamos ao Chile. A menos que, da França, disse o general interrompendo, eles tenham prevenido o almirantado da Espanha. Mas a França pode achar mal que um homem, ainda que sujeito aos seus tribunais de justiça, se tenha apoderado de um brigue fretado por holandeses? Aliás, o senhor não atirou algumas vezes no campo de batalha alguns tiros de canhão a mais? Ele está dizendo o seguinte, a França aqui que nós estamos chegando vai se preocupar com um navio que não é dele e que é um navio que não tem absolutamente nada a ver com o Estado francês? E mais, o senhor no campo de batalha já não deu uns tiros em alguém, já não matou alguém também? O general, intimidado pelo olhar do corsário, calou-se e sua filha olhava-o com um ar que tanto exprimia triunfo quanto melancolia. General, disse o corsário em voz profunda, impus a mim mesmo a lei de jamais tirar o que quer que fosse do botim. Mas está fora de dúvida que minha parte será mais considerável que o era sua fortuna. Permita-me restituí-la em outra moeda. Apanhou da gaveta do piano um maço de notas, não contou os pacotes e apresentou 1 milhão ao marquês. O senhor compreende, continuou, que eu não posso me divertir em olhar os que passam na estrada de Bordeaux. Ora, a menos que esteja seduzido pelos perigos de nossa vida boêmia, pelas cenas da América Meridional, por nossas noites dos trópicos, por nossas batalhas e pelo prazer de fazer triunfar o pavilhão de uma jovem nação, ou o nome de Simón Bolívar, é preciso deixar-nos. Uma chalupa e homens devotados o aguardam. Esperemos um terceiro encontro mais feliz. Está dizendo, meu sogro, né? Está na hora do senhor ir embora. Vai para a França. Leve esse dinheiro para você. Porque ele diz, esse é o segundo encontro deles. O primeiro foi lá atrás. O segundo, ele diz, espero que num terceiro encontro a gente tenha um papo mais feliz. Vitor, eu quisera ver meu pai ainda um momento, disse Helena em tom animado. Né? Engraçado, Vitor é o nome do genro aqui. 10 minutos a mais ou a menos podem colocar-nos frente a frente com uma fragata. Seja, divertir-nos-emos um pouco. Nossos homens se aborrecem. Parta, meu pai, exclamou a esposa do marinheiro, e leve a minha irmã, a meus irmãos e a minha mãe, acrescentou, esses penhores de minha lembrança. Tomou um punhado de pedras preciosas, de colares, de joias, envolveu-os numa caxemira e apresentou-os timidamente ao pai. E que lhes direi de tua parte? O que eu vou falar? O que eu vou falar de você para eles? Perguntou ele, parecendo chocado pela hesitação que sua filha marcara antes de pronunciar a palavra mãe. Lembra-se que ela vivia as turras com a mãe.
Ó, o senhor pode duvidar de minha alma? Faço todos os dias votos por sua felicidade. Felicidade da mãe. Helena, replicou o ancião, olhando-a com atenção. Não voltarei a rever-te? Não saberei a que motivo se deve a tua fuga? Este segredo não me pertence, disse ela em tom suave, em tom grave. Mesmo que tivesse o direito de revelá-lo ao senhor, não o diria ainda. Sofri durante 10 anos males inauditos. Não continuou e estendeu ao pai os presentes que destinava à sua família. O general, acostumado pelos acontecimentos de guerra a ideias bastante largas em matéria de botim, aceitou os presentes oferecidos pela filha e se deleitou em pensar que, sob a inspiração de uma alma tão pura, tão elevada quanto a de Helena, o capitão parisiense conservava-se homem honesto fazendo guerra aos espanhóis. Quer dizer, segundo a Helena, o marido dela tá ok, homem honesto. Sua paixão pelos bravos arrebatou-o. Pensando que seria ridículo afetar escrúpulos, apertou vigorosamente a mão do corsário, beijou sua Helena, sua única filha, com essa efusão particular aos soldados. Aqui é interessante porque ele diz, ó, volta quer dizer, não adianta, tem que fazer essa leitura assim mais reflexiva. Apertou vigorosamente a mão do corsário, quer dizer, Vitor, pai, apertou a mão do corsário que também chamava-se Vitor, não se esqueça. Corsário genro. Tchau. Beijou a filha, beijou sua Helena, sua única filha. Não, mas não é a única filha. Ele tem uma outra pequena em casa. Estranho, né? Beijou sua única filha com essa efusão particular aos soldados e deixou cair uma lágrima sobre esse rosto cuja altivez, cuja expressão máscula lhe sorrira mais de uma vez. O marinheiro, fortemente comovido, deu-lhe os filhos a abençoar, quer dizer, mandou as crianças para pedir bênção. Enfim, todos se disseram uma única vez adeus, uma última vez adeus, com um longo olhar que não foi destituído de ternura. Sejam sempre felizes, exclamou o avô, lançando-se para a coberta. Subindo, né? Quase lá. No mar, um singular espetáculo esperava o general. O São Fernando é aquele navio onde o general estava anteriormente viajando para a França e que foi abalroado, que foi saqueado. Então, o São Fernando, entregue às chamas, pegando fogo, ardia como um imenso fogo de palha. Os marinheiros ocupados em afundar o brig espanhol, perceberam que havia a bordo um carregamento de rum, bebida, né, que abundava no Otelo, e acharam engraçado acender uma grande tigela de ponche em pleno mar. Quer dizer, eles não vão retirar o rum de dentro do navio, porque dentro deles, navio chamado Otelo, tem bastante rum. Então eles se divertiam vendo aquilo pegar fogo, né, como se fosse uma grande tigela de ponche em pleno mar. Era um divertimento bem perdoável a crianças, as quais a aparente monotonia do mar fazia aproveitar todas as ocasiões de animar sua vida. Descendo do brig para a chalupa do São Fernando, que é um pequeno navio, né? Aliás, uma pequena canoa, uma pequena embarcação para levar em terra e voltar. Tripulada por 6 vigorosos marinheiros, o general partilhava involuntariamente sua atenção entre o incêndio do São Fernando e sua filha apoiada no corsário, lá em cima, né? Ambos de pé à popa do navio. Em presença de tantas recordações, vendo o vestido branco de Helena que flutuava leve como uma vela a mais, distinguindo no oceano essa bela e grande figura, bem imponente para tudo dominar, mesmo do mar, ele esquecia com a indiferença de um militar que vogava sobre o túmulo do bravo Gomes. Acima dele, uma imensa coluna de fumo pairava como uma nuvem escura, e os raios do sol, perfurando-o aqui e ali, davam-lhe proféticos, ou melhor, poéticos clarões. Era um segundo céu, uma cúpula sombria sob a qual brilhavam espécies de lampadários e acima da qual planava o azul inalterável do firmamento, que parecia 1000 vezes mais belo por essa efêmera oposição.
As cores bizarras dessa fumaça, ora amarelada, ora dourada, vermelha, negra, fundidas vaporosamente cobriam o navio que estalava, rangia e chiava. O navio pegando fogo. A chama assobiava, mordendo as cordas e corria no navio como uma sedição popular voa pelas ruas de uma cidade. O rum produzia chamas azuis que brilhavam como se o gênio dos mares tivesse agitado esse licor furibundo, assim como a mão de um estudante faz mover a alegre chama de um ponche numa orgia. Mas o sol, mais poderoso que a luz, ciumento desse clarão insolente, apenas deixava ver em seus raios as cores do incêndio. Era como uma rede, uma echarpe que esvoaçasse no meio da torrente de seus fogos. Cenas bonitas, né? O Otelo, o navio dos corsários, do pirata, o Otelo apanhava para fugir o pouco vento que podia colher nessa direção nova, já começando a ir embora. E inclinava-se, ora de um lado, ora de outro, como um papagaio balançando nos ares. Esse belo brigue corria a bordadas para o sul. Ora se ocultava aos olhos do general, desaparecendo por trás da coluna reta, cuja sombra se projetava fantasticamente sobre as águas, ora se mostrava, erguendo-se com graça e fugindo. Porque assim, né, o navio vai longe, daí às vezes ele some atrás das ondas, às vezes aparece e assim vai. Toda vez que Helena podia perceber seu pai, ela longe, agitava o lenço para saudá-lo ainda. Em breve o São Fernando afundou, aquele navio deles, produzindo um fervilhamento todo apagado pelo oceano. Deve ser um espetáculo bonito, né? Embora trágico. Não restou então de toda essa cena senão uma nuvem balançada pela brisa. O Otelo estava longe e a chalupa se aproximava da terra, o pequeno barco se aproximava da terra, a nuvem se interpôs entre a frágil embarcação e o brigue. A última vez que o general percebeu a filha foi através de uma fenda daquela fumaça ondulante. Visão profética. O lenço branco e o vestido se destacavam sós nesse fundo fuliginoso. Entre a água verde e o céu azul, nem o brigue se via mais. Foram desaparecendo. Helena não era mais que um ponto imperceptível, uma linha delgada, graciosa, um anjo no céu, uma ideia, uma lembrança. Após ter refeito sua... Agora voltamos aqui. Após ter refeito sua fortuna, o Marquês morreu esgotado de fadiga. Alguns meses depois de sua morte, já em 1833, a Marquesa foi obrigada a levar Moina às águas dos Pirineus. A caprichosa criança quis ver as belezas dessas montanhas. Voltou à estação de águas e no seu regresso passou-se a horrível cena que aqui está, que vai ficar para o próximo episódio. Então, resumo da ópera, quase terminando o livro. O general acabou revendo, melhor dizendo, a filha mais velha, teve cenas bonitas lá com ela, voltou, e aqui diz no livro que ele recuperou a sua fortuna e depois morreu esgotado de fadiga, de velho. Alguns meses depois de sua morte, e daí em 1833, a Marquesa, Júlia então, ainda está passeando, que vai começar o próximo capítulo aqui, está passeando com sua filha mais jovenzinha, né, das meninas, a Moina, em relação às águas dos Pirineus. Ela vai passear. Tá legal? Ufa, terminamos o capítulo de hoje. Em breve, talvez o último capítulo eu vou ler ainda. É isso, obrigado. Inscreva-se no canal, dê like, comente aí sobre o livro, o que você está achando. Um livro maravilhoso do Honoré de Balzac, A Mulher de 30 Anos. Nós estamos quase no final. Abraço, obrigado.